Aí, ó, Aí, tá de... Isso aí. voltando. Agora, mais uma hora, se quiser, tamo aí. Eu Vamos acho ver. que o que a gente puder aproveitar para conversar, se a galera estiver cansada, pode falar. Você também, Gustavo, você me falou que a segunda-feira ia ser bem intensa, né? Com muita coisa. Você que me diz. Tamo aí. Vamos lá, então. Vamos. Olha, a galera tá voltando aí agora, ó. Vamos Isso retomar aí. então. Quer retomar aí já? Você que manda. Você que é o Então comandante. vamos, ó. A galera tá voltando. Agora só vão cortar a gente daqui uma hora, então temos. Agora a gente fica tranquilo, né? Como é que você tava falando? Não, Pode seguir então com esse. Eu coloquei essa questão, né, para aproveitar a presença, para uma discussão, assim, uma conversa sobre. Pensei muito nessa relação da vitalidade, da experiência com a ayahuasca e como você vem pensando, você compartilha assim, a gente conversa, né? Você vem pensando em como possibilitar essa relação, como fazer esse trabalho junto às comunidades, né, às periferias, ao popular. não, eu acho que do que eu estava falando, né, essa relação já está posta. Né? O uso da ayahuasca, ela foi se dando, foi acontecendo nas periferias, com o popular, né, nos encontros, né, na periferia, inclusive, do nosso país. Se a gente for pensar que boa parte desse uso tradicional ele vem ali de estados como Acre e Rondônia. Né? É um exemplo de como a parte da ética do bem viver vai sendo transmitida para aquilo que é mais ou menos ocidental também. Se você for pensar, nós estamos falando de comunidades híbridas nesse sentido, né? De cafusos, mamelucos, né? Pretos, pardos, né? Pessoas que foram ali habitando essas regiões irmas, vamos dizer assim, do nosso país, mas que têm uma necessidade de criar comunidade para viver na floresta. Quantas outras comunidades ribeirinhas, a gente tem um grande uso da ayahuasca nas comunidades ribeirinhas no Amazonas, né? Eles são formas de celebrar. Né? Celebrar o quê? A vida. Toda essa celebração, ela está dizendo que nós continuamos vivos, de que a vida vale a pena e de que viver gera mais vida. Uhum. É outra ética, inclusive, que a gente não encontra muito no Ocidente. É um contraponto que o Dussel faz, é que as culturas gregas, ela, ela acabou sendo uma cultura, ela acabou gerando uma estrutura de saber necropolítico. Por quê? Porque centraliza a verdade no logos, centraliza né, hierarquiza-se aquilo que é melhor também na habilidade de pensar, e essa habilidade de pensar aproxima o humano do céu, retira da terra. Né? São culturas que, de alguma forma, têm com o corpo uma relação muito precária, uma relação quase de objeto. Assim, o corpo é como uma prisão. Né? Os humanos se libertam quando desencarnam. As culturas reencarnacionistas trazem muito essa ideia, inclusive. Né? O que vale é esse espírito desencarnado que vai se desencarnar. E quanto mais racional nós somos, é quanto mais nós negamos os nossos sentidos. A hierarquia do Platão, né, de Sócrates. A doxa, a impressão, é aquilo que menos vale em termos para conhecimento. O que vale é a ideia depurada, aquilo que está lá em cima. O que os prisioneiros veem na caverna ali é pura projeção da verdade que só o filósofo apreende lá de fora. E o contraponto disso é com a cultura semita. A cultura semita é a cultura que aquilo que é sentido é verdade. Aquilo que é, de alguma forma, experienciado pelo corpo é a verdade. Isso nos joga uma outra concepção e até numa outra relação que também é muito precária na psicologia, que é a relação consensível. Eu estava acabando de falar assim, que a nossa clínica
moderna, ela se inaugura tapando o corpo, deixando o corpo deitado, e prestando atenção naquilo que as palavras escondem, né, num lugar ideal chamado inconsciente, que também é um conceito. Sim. Né? Nesse sentido, tem um cara muito revolucionário, Reich, que foi falar assim, mas esse inconsciente tem lugar material, está no corpo. Esse corpo que nós tratamos como uma máquina, pelo paradigma ocidental. Nós tratamos o biológico como uma máquina, né? Como algo que funciona ou não funciona. Só que esse funcionar ou não funcionar é a visada instrumental que se dá a ele. Assim, ele funciona para alguma coisa. Quer dizer, eu preciso que você não fique deprimido. Para quê? Para poder trabalhar. Prefiro que você cure essa ansiedade. Para quê? Para não atrapalhar o outro. Né? Porque o sistema ande, eu preciso toda hora encontrar e ver o corpo, as disfunções do corpo com base na lógica do sistema. Agora, quando nós olhamos o corpo como uma entidade, ou nossa, assim, nós não constituímos o corpo, como boa parte da psicologia diz, né? Mas a nossa consciência é um subproduto do corpo, ela é derivada do corpo. Uma vez eu tive uma discussão com um psiquiatra que eu fiquei horrorizado com o argumento dele. Eu falei assim, mas o corpo às vezes se cura, né? Ele falou, não, o corpo é burro. Nós precisamos ensinar o corpo o que ele tem que fazer através dos medicamentos. Nossa Senhora. Mas é essa a lógica, né? Vamos dizer assim. Nós vamos enganar o vírus para poder fazer a vacina, nós vamos, né? Uma doença autoimune, por exemplo, é uma burrice do corpo, etc. A ciência é baseada que a natureza ela é precária e nós é que temos a consciência sobre a natureza, que nós é que vamos dominá-la. Não está pressuposto, por exemplo, que diz um filósofo chamado Michel Henry, que a natureza se desvela através da consciência. A consciência, a autoconsciência também é natural. Espera aí, né? Tem substrato material, esse córtex aqui, né, grande que nós temos assim, também, não é artificial. Não foi construído em laboratório, ele foi sendo desenvolvido pela vida. Então, a relação com o corpo é uma relação de lidar com a inteligência da vida, com a inteligência do corpo. O que nos conduz para uma outra ideia de espiritualidade, que não é esse espírito abstrato hegeliano, né, que está imposto nas ideias, o que é o espírito invisível que se comunica através do meu intelecto, como está na doutrina kardecista. Né? Espírito que está dentro, espírito que é imanente. Espírito, na verdade, a palavra vem de respirar, de estar em contato com, e respirar é ato de vida constante que é em nós. Né? Então, uma outra ideia de lidar com a vida. Né? Não a vida que precisa ser controlada. Porque hoje na clínica, a pessoa que se queixa de humor, se queixa de alguma coisa lá que lhe escapa muito o significado, o psicólogo manda para o psiquiatra educar esse corpo. Né? Então, a pessoa ela está delirando muito, ora, ele está muito deprimido, ora, ele está muito ansioso, mais do que eu posso suportar. Né? Mais do que esse 7 pode suportar. É interessante porque não é privilégio da cultura ocidental os problemas, né, da saúde psíquica, ou que a gente chama de psique. Né? As culturas também têm formas de lidar com isso. O Fanon escreveu um livro agora, você está lançando um livro agora, que é uma compilação de sucessos. Oi? Estranhei, foi. O Fanon está lançando um livro agora. Está saindo um livro agora. Pode ser, né? Eu vou estar falando de espíritos. Ele mostra que, por exemplo, nas culturas árabes, o quanto que eles eram mais compassivos e mais compreensíveis com o adoecimento mental do que na cultura ocidental. Por quê? Porque na cultura árabe, quando uma pessoa adoece, ela está sob a influência dos gênios. O que são os gênios? São espíritos que circundam as pessoas, capazes de exercer várias influências. Está na cultura árabe essa entidade, vamos dizer assim.
O Jin, ele, como a gente tem a história do gênio da lâmpada mágica, né? Aham. Então, o gênio é um espírito que chega, pega no corpo, influencia a pessoa por mal. O Então, aquilo não é sopro. da pessoa. Dá um sopro, Uhum. toca alguma coisa, tem a ideia de soprar a lâmpada, né? O espírito tem muito a ver com respiração, o modo como eu respiro é uma modo como é o lado sensível da minha vivência da espiritualidade, né? Tanto a meditação oriental, ela toda está na forma, no ritmo da minha respiração, mas enfim. Então, se ele está sob influência do gênero, não é ele como subjetividade, o responsável, entende? Assim, eu preciso aceitar, deixá-lo, assim, acolhê-lo. Esse Uhum. processo tende a se solucionar, a se curar por ali. É o que o Fano demonstra, mais do que se eu fosse institucionalizar, mais se eu fosse dar eletrochoque, mais se eu pressuponho uma ideia de saúde que não hajam gênios em volta de nós. Os gênios, a gente pode pensar, né, pensamentos, influências, não são influências reais, concretas, mas que habitam o imaginário, né? Habitam as possibilidades de influência que nós temos. É o pensamento que às vezes ficou na gente como uma coisa estranha, né? É o humor que nos aparece como estranho. A gente pode entender o que é espírito quando a gente olha uma pessoa que está ali possuída por um espírito, né? Em analogia, a gente pode entender aquilo que é estranho que não foi personificado, aquilo que eu ainda não assimilei, que tem sua origem que me é desconhecida, né? Nesse sentido. E é invisível, porque não é real, não é parte desse mundo, eu não atribuo a Uhum. alguém. Ele tende a ser assimilado. Assim, na cultura mineira se fala muito assim, a pessoa quando está apaixonada, e não é no sentido de paixão louca por uma outra pessoa. Né? Paixão significa o sofrimento depressivo, o sofrimento melancólico, o sofrimento de tristeza. É preciso ser deixado quieto, eu preciso levar uma coisa para ele, eu preciso fazer as vontades dela um pouquinho, depois ela cura, depois aquilo passa. Uhum. Então, são exemplos de como que as culturas em relações com a vida, elas podem representar e terapeutizar, né, de forma distinta os problemas que a gente chama de saúde mental, os problemas relacionados a isso. Por quê? Porque não isola o corpo, porque não trata o corpo como uma máquina que deu problema, né, que eu preciso ir lá e consertar, né, mas trata o corpo como um processo, como um ciclo que vive o tempo inteiro. Então, a experiência com máscara, ela traz isso de volta, é uma experiência extremamente visceral, né? Uma experiência que vai alterar o corpo e você vai entender, mesmo sem conseguir falar isso depois, que você não é mente. Aquilo que você vomitou é parte daquilo que você vive, que aquilo que você sentiu ali, aquilo que você viu, está em você e está no cosmos. Você é parte, né? Você está conectado. E é interessante que Na essa verdade, assim, essa ideia, essa noção de ego, de eu, é triturado, né? eu que domino, eu que domina, eu que penso, eu que vai descobrir. Eu lembro de você falando, eu achei que eu ia descobrir um conceito, e um conceito foi que você está ali, assim, é isso. Não Sim. tem, não dá muito tempo você ter essa pretensão de abstrair, de colocar-se acima do seu próprio corpo, né? De tratar o seu corpo como objeto. Você se sujeita como um corpo total. E não só a ayahuasca, né, mas as psicologias do sensível, psicologias essas foram muito marginalizadas e muitas delas geradas no Brasil. Né? Eu cito aqui o Gaiarsa, por exemplo, um cara que trabalhou muito com a respiração, né, com o poder que a respiração tem sobre a sensibilidade, o pensamento, as faculdades psíquicas como um todo. Então, ele trabalhava com técnicas de respiração que alteravam esse campo sensível, esse campo de sensibilidade, que sou eu. Né? Nós somos um corpo de sensibilidade. E se nós somos sensíveis à vida, a gente dificilmente vai lá e vai querer dominar a vida, vai querer desprezar a vida.
Assim como a gente faz com o nosso corpo, muitas das vezes, assim como o burguês faz com o corpo dele, que faz do corpo uma grande performance, né? Uma matéria-prima para ser explorada, para ser colocada, aquele movimento é a cultura fitness, né? Ou a cultura mesmo da exploração da consciência, não é descoberta da sensibilidade, né? Da exploração da O, consciência. os coaches fazem muito esse movimento de ficar imitando. Esses dias eu vi até aquele vídeo lá do grito da masculinidade, não sei se você viu, que é um monte de cara lá, dá seu grito agora, e você sabe, chamar essa expressão no corpo, aquela coisa ridícula lá, Isso. que é voltada para reafirmar, né, esse, esse corpo com esse significado masculino, essa bobagem toda. Para ser explorado, né? É, Para ser explorado e para explorar. Né? O grito da masculinidade é mesmo, você sim, é forte, você pode, né? Já ouvi de um coach assim, você já nasceu vencedor porque você foi o espermatozoide vitorioso. Quer dizer, na hora da concepção. Você acha que eu estou sempre competindo com alguém, hein? Acho que eu estou sempre contra alguém. Essa é parte da subjetividade neoliberal. é uma Assim, convivência desgraçada, né? não é convivência, É, né? não é convivência, né? Não é convivência. É o conviver como líder ou subordinado, é mesmo. Assim, é a convivência do colaborador, ou dos papéis institucionais. Mas é o que é de Sim. humano, o que é singular ali, não se desvela. Então, nós temos um grande risco que nós corremos, que a gente já vê nos países europeus, é o risco da solidão. Né? Principalmente as sociedades mais. As classes médias têm sofrido muito mais disso do que os populares. Né? Sim. De abandono, de desprezo, de problemas da convivência, mas a problemática da solidão é porque se os indivíduos só se relacionam do ponto de vista institucional. Do ponto de vista institucional, ele é um papel e ele está num ambiente competitivo, né? Na família, ele é visto como aquele que performa, né? Como diz o ministro Tais, né? A gente performa, quer dizer, performa é aquele que faz, né? Aquele que consegue, aquele que vai lá e tipo playboy carioca mesmo, ele performa, né? Ele consegue, ele faz a fila andar, né? Sim. Então, assim, esse indivíduo não ouve a sua fragilidade, porque ele não performa e não vence a morte. Por isso o rádio repõe que a angústia burguesa é o ser para a morte. Ele não vence a morte, por mais que ele performe, por mais que ele seja o cara, por mais que ele dê esse grito todo, uma hora o bicho vai pegar para ele, né? Mais cedo ou mais tarde. Daí ele aprende, na verdade, um pobremente significado de cuidado, porque cuidado é cuidar daquilo que é frágil, exige respeito ao outro, né? Exige acolher o outro, exige estar frente àquilo que é frágil no outro, e ver o que é frágil no outro, tem que saber que é frágil em mim. Porque Uhum. aí eu começo a julgar os indivíduos pela performance dele. Isso aqui não vale nada, isso aqui é burro, isso aqui é não sei o quê, isso aqui eu perco a riqueza da multifacetade, né, que é o humano. Eu estava falando dos Guarani, que é muito bonito, porque quando eu fui lá, eu vi uma criança extremamente, vamos dizer assim, no julgamento nosso, frágil, sabe? Aquelas meninas, era um menino, era um menino chorão, qualquer coisa ia lá pro colo da mãe, e ele tinha uma irmã, que era uma irmã, era um capeta, assim, a irmã aprontava com ele, brigava com ele, tirava os negócios dele, ele ia lá chorava. E eu lá para a mãe abraçava. E ele chamava Tupã, deixa eu ver se eu Tupã Verá. Tupã Verá é assim, é desse jeito, são frágeis, não aguentam muita frustração, tendem a chorar por qualquer coisa, mas são seres extremamente sensíveis à natureza, são os que melhor se comunicam com as plantas. São os mais capazes de entender o outro e podem ser que, quando cresçam, se tornem o líder espiritual, quanto mais velhos. São os mais protegidos por Nhanderu em determinada hora do dia. Entende? Aquilo que é fragilidade de um lado é potencialidade no outro. Aquilo assim, eu fiquei, achei aquilo ali muito foda. Por quê?
Esse menino aí, o olhar burguês nosso diz, olha que chorão, né? Deixa ele chorar. E a mãe sempre acolhendo, fala assim, aqui também tem aqueles meninos criados pela avó, né? Vamos dizer assim. Não, E é onde se vê parte de um falta, né? ser. Tradicionalmente, né, na nossa concepção europeia e tal, vai se ver uma falta, é o que você está falando dessa. É algum Isso, problema vai se aí neurológico, sei lá. um problema neurológico, ou um édipo não estabelecido, ou uma mãe não suficientemente boa, ou uma falta de sentido vital, ou uma falta de realidade. A gente vai ver, sim, como uma falta, mas essa falta em relação a quê? Essa é a nossa pergunta. Em relação ao indivíduo burguês, que foi nos dado pela cultura. Né? E mais, foi lhe dado por uma cultura de uma experiência situada tempo e espacialmente. Assim, que o indivíduo que o Freud levantou como indivíduo saudável era saudável para aquele momento, né? Para aquela hora, para aquela burguesia que ele atendia. Ele atendia o aristocrata. O indivíduo de Sartre era aquele que tinha que lidar com a resistência ali, a invasão nazista na França. Né? Ele tinha que se responsabilizar por si mesmo, porque os vínculos, a França estava vivendo uma tensão danada com Hitler, não atacou Hitler, deixou Hitler entrar, depois necessitou que os aliados fossem lá. Então era aquele indivíduo que tinha que tomar para si a responsabilidade de ser, né? E ir. Então, ele foi gerado lá na França. É bom que saiba que essa ideia que nós temos, né, de um indivíduo saudável foi gerada em outra cultura, em outro tempo, em outro espaço, respondeu àquele problema por autores, né? Porque a gente é muito pouco autor. O sistema deixa a gente compilar. É bom ser um Né? especialista em Guattari, né? Um especialista em algum autor europeu. Isso te faz uma pessoa melhor. É, Vamos e fala assim, dizer. eu vou até puxar nesse sentido para um capítulo do seu livro do TEL, né? Teoria Existencial da Libertação, que é aquele capítulo que você fala que não existe Édipo nas Américas. Eu acho que rola um comentário nesse sentido. O que você acha? O que, é que você acha? O que, é que te chamou a atenção nisso? Eu acho que tem tudo a ver, né, com onde a gente está chegando na discussão. Acho que um comentário sobre, para quem está vendo, né, que eu acho que chama Não, mas, atenção. não, então, Para a é gente bem isso pensar, que eu acho que para a gente pensar a clínica, né, a brasileiramente situada, digamos. isso. Eu acho que é a grande questão ali, né? Porque você precisa, para que na estrutura edípica, você precisa que não seja o pai empírico, que é essa a discussão com os canais, principalmente lacanianos. A gente não está falando de pai, a gente está falando de função pai. Ela também é problemática nas Américas, né? Tem um autor que chama Juan Carlos Bautista, é um autor, é um intelectual aymara, e ele fala que a América Latina é uma mãe estuprada. Se tem um Édipo na América, é da mãe estuprada. Quer dizer, o pai do Gáudio, né, uma figura argentina do nosso sul, ele violentou a mãe, o Gáudio nasce de uma mãe violada, que quer achar esse pai para vingar a mãe. Quer dizer, é outra estrutura. Uhum. Vamos dizer, na estrutura edípica é o quê? Eu nasço simbioticamente com a mãe, depois eu tenho que fazer o traço para aceitar o pai e, né, aceitar a lei da civilização. E aí sim, eu saio da relação simbiótica e vivo neuroticamente mais ou menos. É isso, assim. É bem que assim, é Sim. uma vida que se oferece uma vida mais ou menos, uma vida com falta. Europeisticamente eu tenho que lidar com a falta, porque o povo não gosta do gozo, eles não gostam do fluir, eles não admitem a vida boa. Porque para o europeu tem que ter auto-sacrifício. Eu acho interessante que para a gente isso nem sempre é verdade. Né? Muitos vão. A nossa vagabundagem, se posso dizer assim, é tipo, eu não vou me auto-sacrificar totalmente. Que modelo de subjetividade é esse que eu sempre vou ter que lidar com a falta? Eu posso lidar com a plenitude, né? Tanto Uhum. no sentido de abailá-la, no sentido do povo equatoriano, é dizer terra plena.
para essa terra que a gente vive nela. A terra que dá tudo, a terra que tem tudo. A gente pode pegar isso como modelo, né? Falta para quê? Mas, enfim. Então, tem isso. Depois, assim, no Brasil você começa com o cunhadismo, que foi uma das primeiras formas de colonização brasileira. O que que era? O português se casava com a índia, e a partir disso ele poderia fazer com que as Tupinambá, né, foi o primeiro povo, aqui foram em São Paulo foram os aimorés, que eles tiveram contato, depois os guaranis. Eles casavam e eles trocavam isso por serviço. À medida que eu entrava na família, eu poderia, né, os povos lá iam lá e recolhiam o pau-brasil para o português. Havia uma certa troca ali. Nem tudo foi guerra e destruição. É importante a gente saber isso, né? Havia trocas, às vezes subjugava um, outros iam lá e matavam o português também, etc. Mas eu vejo que os filhos desses, né, os filhos desses sobre as mães gentil, os filhos desses que nasceram de uma mãe, a cujo pai eu desconhecia. A nossa, grande parte da nossa origem popular foi gerada por aquilo que Darcy Ribeiro chama de ninguémdade. Ele não é então nem branco, ele também não é índio, ele também não é preto, ele também é mulato, por exemplo, né? Ele vai se perdendo ali naquilo que ele acaba, às vezes, não sendo aceito no meio preto, porque ele foi gerado por um branco, acaba não sendo no meio branco, porque é gerado por um preto. Então, nós somos uma bastardia constitucional, estruturante. E se nós constituímos um pacto com essa cultura, com essa civilização que seria dado pelo pai, no Édipo, esse pacto foi outro. Assim, isso não quer dizer que nós somos patológicos porque não tivemos Édipo. Ou esse Édipo que foi colocado. Significa que nós fizemos outros laços. E aí o laço comunitário, o laço com o igual, né? Porque se eu não estou totalmente submetido à hierarquia familiar, porque a família europeia é muito forte. Né? Eu lido com europeu, atendo europeu. Já. Pai é muito forte. Aquele trem, assim, aquela coisa exigente, assim, a cultura é muito forte. Você imagina que você tem que se adaptar a uma sociedade inglesa, a uma sociedade francesa. Né? A exigência que né, para o filho lá passar em Oxford. O filho francês é botado para fora de casa com 15, 18 anos de idade, para poder trabalhar, se virar. Você está na casa da mamãe até hoje. Né? Assim, formando esses grupos comunitários que a gente vai formando. Assim, nós somos muita coisa. Né? Eu nem vou dizer assim, exatamente se tem alguma analogia entre esse Édipo e a estruturação afetiva, cultural que nós fazemos. Mas os lugares entre lei, comunidade, público, privado, intimidade e subjetividade, eles são de tal forma híbridos que é impossível, né, pensar que tudo isso que o Édipo separa seja totalmente aplicável aqui. O Édipo vem trazer isso. O pai é o público, o pai é a lei, a mãe é o afeto. Totalmente. Né? E aqui a coisa é um pouco mais híbrida, um pouco mais complexa do que isso. Até mesmo para se pensar, então, a democracia, o Estado democrático de direito, né, a forma da constituição dessas relações e como estamos hoje, assim, nesse cenário em que muito se pensa, né, que há uma academia ilustrada que conhece e sabe o que se deve fazer e pensar, enquanto muitas das pessoas afastadas, né, desses espaços do pensamento são deslegitimadas, né, como se fossem simplesmente alienadas. Como se somos ilustrados, né, temos acesso à universidade, ao pensamento, então essas pessoas são simplesmente alienadas lá. Tá jogando bola, tá no boteco ali e tal, mas o que é que vem e implica a vida dessas pessoas, né, em vários processos. Eu fico pensando em como, em muitos lugares do Brasil, as relações comunitárias, a organização de distribuição de cesta básica, o famoso nós por nós, né, na favela, que existe, é real,
e muitas vezes esse pensamento muito oriundo, né, a partir de uma perspectiva ocidental, europeia, que acredita que não. Isso, a galera tá... A gente tem que ir lá levar o manual da revolução para essas pessoas, sabe? Ó, vocês têm que fazer isso, isso e aquilo, é a democracia. É engraçado, eu estou agora nesse próximo livro que eu vou lançar, né? Vai completar então a trilogia da terapia existencial da libertação, que é essa proposta, né, de uma terapia existencial decolonizada. E comecei já a escrever, e aí eu deixo lá o texto parado e vou pensando. Mas, assim, a importância do senso comum para a nossa formação. Porque é isso, né? Nós somos um país desigual, extremamente. E muitas vezes o psicólogo aí nos últimos anos foi uma coisa excelente, assim, ele foi se implicando mais, tendo mais relação com o povo, pelas políticas públicas que se desenvolveram pós-88, né? A criação do Aham. SUS, depois veio o SUAS, né? Foi muito importante até para descentrar a psicologia, que era clínica burguesa simplesmente, agora o psicólogo está aí, tá? A própria luta antimanicomial favoreceu isso, o crescimento do terceiro setor, etc. Mas isso aí dá algumas distorções. Eu acho que a gente, muitas das vezes, ao psicólogo falta um pouco disso que você acabou de falar, de jogar futebol e ir para o boteco. O que é? É senso comum. O senso comum É, ele é uma condição quase. Pensar que uma faculdade de psicologia nós precisamos não de disciplinas, né, mas de exercitar o senso comum, porque o senso comum não se disciplina. O senso comum ele é vivido. Então, as experiências culturais são muito importantes, transculturais, no nosso próprio país, no nosso próprio território. Quando o acadêmico ele só se vale do saber produzido na academia, que em geral é um saber eurocêntrico, né, o caso clínico que ele estudou lá, o caso inglês, né, o autor que ele leu lá tem cheio de exemplos, lá retirado da França, o outro autor lá que ele está lendo, que ele gosta, cheio de pesquisa com estadunidense, ele perde um pouco a referência do povo com que ele vai lidar. Aí chega lá para praticar e fala assim, na prática a teoria é outra, esquece aquilo tudo que ele leu, que ele escreveu, vai ali ganhar o senso comum da prática. Ele não está errado por isso, não, porque ele vê que aquelas teorias, aqueles métodos são insuficientes para o fazer dele. Né? Não tem como, nem me desculpe quem acha o contrário, não tem como eu ser realmente um psicanalista no UBS. Sabe? Eu preciso fazer muita peripécia teórica para conseguir isso. E eu faço essa peripécia teórica não para favorecer o meu cliente, mas às vezes para favorecer a psicanálise, para chegar lá no congresso todo elegantemente e mostrar a interpretação que fez daquele caso insolúvel que ele escutou lá, que não cabe nenhum componente diagnóstico, que não cabe nenhuma categoria daquela que eu estudei. Por falta senso comum. O senso comum é muito importante, porque ele conecta o saber acadêmico, que não deve ser desprezado, não é disso que a gente está falando, né? aham. Quem queima livro é europeu, a gente não queima livro, a gente cria hibridez, a gente, né? A gente vai juntando tudo. Um prato francês só tem uma coisa e outra. O nosso prato tem arroz, feijão, macarrão. Não pode misturar carboidrato, foda-se. A gente põe arroz, põe macarrão, É pizza de põe dois tipos estrogonofe. de carne. É pizza de estrogonofe, é sushi de torresmo. Assim, vamos lá, nós somos isso. Assim, desse hibridismo teórico, que eu sou assim, um defensor do ecletismo mesmo, né? Eu não escrevi livro para ninguém me seguir, né? Eu para falar, todo mundo vai virar terapeuta existencial da libertação. Aham. Eu estou mostrando as possibilidades, fazendo uma crítica àquilo que foi hegemonicamente colocado, completamente posto. A gente precisa de um hibridismo, porque o sujeito que nós atendemos não está na experiência dos teóricos que nós lemos. E toda teoria nasce de uma experiência. Não vem de Deus, eu acho, ou só se for uma revelação divina. Aí vira crença. Eu falo, né? Freud então viu Maomé, viu um anjo que disse para ele do inconsciente. Ele tirou aquilo, né? Tirou de uma experiência com, em geral, mulheres.
em geral da aristocracia, em geral vivendo uma repressão sexual, né? Tirou umas estruturas lá interessantíssimas, mas que não é a mesma, né, da Dona Efigênia que não chega. Né? Dona Efigênia não é histérica igual a Ana era. Né? É, Ou, para preservar o conceito de histeria, nós temos que fazer muita divagação, se perde nessa divagação, e Dona Efigênia está lá esperando alguma resposta nossa mais efetiva. Então, a gente precisa de senso comum, E precisa aí, aprender com Dona Efigênia. e aí entra também uma discussão que você também faz, Gustavo, sobre essa relação popular com, com aquilo que está mais próximo e que acolhe, até numa relação da corporeidade, seja pelas igrejas neopentecostais, pelo exercício de desencapetamento, né? Desendemoniamento e de extravasar essa desgraceira toda. Né? Porque aí o que acaba acontecendo? Né? Falar da prática, né? Eu trabalhei um tempo com adolescentes em conflito com a lei. Se eu chego nesses adolescentes como agente só de política pública, eu perco a oportunidade de ser o que eu entendo como terapeuta. Como clínico, porque eu acho que esse pressuposto da clínica de uma certa intimidade, ele não é burguês, como muitas críticas da psicologia social vêm trazer. A clínica individual é coisa de burguês, a gente trabalha só com um conjunto. Eu acabei de falar da importância do bem viver, do espaço comunitário, tudo bem. Mas aquela pessoa que está ali, ela tem uma biografia particular. Isso não é só para o terapeuta burguês, é também lá para o Piguá, lá do Guarani, que atende individual, sabe? Assim, quando alguém lá está com algum problema, vai até ele, e ele preservar da intimidade, algo com uma privacidade, para ele se ressituar na comunidade. Nós temos um engano assim, de pensar que coisas populares são coisas sempre coletivas, são coisas sempre grupais. Isso é uma sociologização excessiva, né? Inclusive até entendo como uma denegação das subjetividades populares. Mas, enfim, é só para introduzir isso. E quando eu trabalho com esse adolescente, eu vou lá tentar encontrar saídas. Ele chega até a mim, envolvido com tráfico até aqui, com uma expectativa de vida de mais 3 anos, porque esse envolvimento dele com o tráfico vai levá-lo, né? Obviamente, a morte mais cedo ou mais tarde, ele sabe disso, ele fala assim, o caminho do crime é caixão ou cadeia? Cadeia ou caixão? Tá, beleza, ele já roubou, muitas vezes ele já cometeu homicídio, ele já é estereotipado na comunidade dele, ele já é estereotipado, e a gente sabe disso, na cidade. Né? Assim, muitos vão falar assim, você que me fez marginal, o seu olhar que me fez bandido. Porque eu, do nada, lá de boa, andando na rua, você já olhou para mim e teve medo. Você já olhou para mim e se escondeu. Mas é quando eu notava que a única forma que eu tinha de impor respeito na cidade era sendo bandido, eu virei bandido. Ouvi isso de vários, né? Assim, não totalmente com essas palavras, mas é bem esse lugar de subjetivação na cidade. Já foi lidado. Você vê um concorrente assim, boné virado, né? E andando assim, pronto. A barreta e calça larga, né? Tipo... Isso. Já foi colocado para ele. E lá na comunidade dele, ele já é aquele que se desviou. Desviou de quê? De onde que ele se desvia? Escuto também de um adolescente que me falou isso. Gustavo, na favela tem 2 caminhos. Ou é da boca, ou é da igreja. São 2 caminhos existenciais, vamos dizer assim. São 2 caminhos que contemplam um sentido, que dão, de alguma forma, um espaço para viver. O espaço para viver da igreja é o espaço que vai, de algum modo, me domesticar para ser aquilo que o Racionais vai chamar de Zé Povinho. Né? Aquele que vai se submeter
a labuta diária, essa labuta constante da vida, né? Muitos desses adolescentes, né, numa época que a construção civil estava bombando, né? Alguns se encontravam ali na construção civil, até ter um primeiro conflito ali, ter algum problema e ver que aquilo dali também, aquele dinheiro não vale a pena. Mas era um caminho. E aí nós ficamos pensando no direito à educação, né? Se a gente for um agente de política pública, a gente vai falar assim, o direito à educação, a gente vai pegar o ECA e falar assim, vamos aplicar o ECA a esse adolescente. Eu também queria aplicar o ECA no adolescente. Quando eu falo assim, vamos lá para a escola? Vamos lá. Tem que voltar para a escola, tu está sem estudar, porra. Como é que fica, né? 13 anos, 14 anos, 15 anos já largou a escola. Aí eu escuto a mãe assim, fala assim, é na escola que ele aprendeu isso tudo, que está dando problema. A escola tem um dever cívico de educar, né, de inclusão social. Você chega na escola, a escola está dominada pelo tráfico. Os adolescentes já tomaram a escola. Né, o professor não tem voz na escola. Eu acho importante a gente escutar a experiência popular, e até pelo lado dos evangélicos, porque eles escutam. De falar que as respostas que eles dão são as respostas mais fascistas, mas elas vêm de dentro da comunidade. Muito daquilo que nós propomos vem do conforto da cadeira da política pública. Certo? Assim que eu te falei que a gente precisa avançar um pouco para além da esquerda do servidor público. Para além da esquerda do agente público. E como que isso pode? É quando eu realmente convivo clinicamente com as dinâmicas próprias às comunidades que eu atendo, aos sentidos, os significados e as saídas que eles têm lá. Estou te falando disso para dizer o seguinte, aquele menino ali vai ter mais sobrevida do que esse. Por quê? Porque aquele menino ali se converteu, hoje toca bateria na igreja e o demônio saiu naquele dia, naquele culto. Eu vi o demônio saindo, que eu ia lá, eu conversava com os pastores, conversava com a polícia, eu entrava mesmo na comunidade. Não prestava um atendimento de esperar na cadeirinha tranquilo. Eu ia lá com ele, conversava com a família, conversava com a outra família, via a marca de tiro da briga da família, no último Natal que teve, um primo matou um tio, quer dizer, todo aquele caos, entre aspas, é a vivência dele, é ali que tem alguma saída, é dali que eu tenho que achar uma saída no meio dele. Né? Não é no conceito abstrato, vai estudar onde? Com quem? Naquela escola que ele estava, se eu mudar de escola resolve, porque eu tenho contato das bocas todas. Na favela tem dois caminhos, da boca ou da igreja. E aí ele vai ter uma sobrevida, vai se adaptar ao mundo do trabalho. Aí a gente pode pensar em outras políticas públicas de geração de renda. Tinha um programa lá de formação, de curso de cozinheiro, ótimo. Alguns juntaram essa habilidade com a cozinha. Outro descobriu o talento na bateria como uma oficina que a gente promovia lá de percussão. Aí foi tocar bateria na igreja, porque também não tinha outro espaço na comunidade para tocar bateria que não fosse a igreja. E, ao mesmo tempo, essas vivências viscerais, né, extremamente viscerais, assim, que o corpo é um elemento muito sensível, elas se manifestam na igreja. Quanto mais barulhenta é a igreja, mais ela atende a esse corpo que foi, de alguma forma, ele está traumatizado. Né? Eu pensei vários fenômenos desses meninos entrar um pouco em surto, assim, colocar o dedo na boca e dar umas rodadas no chão. Já vi várias vezes meninos recebendo capeta. Quer dizer, a expressão do significado, a expressão daquilo que a gente chama de significação, ela não é igual à nossa, que a gente costuma achar palavra para as coisas. E a gente vai aumentando o nosso vocabulário, a gente vai cantando, a gente vai encontrando recursos para nos expressar. Nem sempre esses recursos são bem-vindos. É muito bem-vindo que haja expressões culturais, mas nem sempre isso acontece. Isso fica no corpo. O Fanon fala muito disso, né? Das igrejas não, dos terreiros, né, como a muçulmana tem, né, que ia lá e soltava aquele santo. Então, eu acho que nós precisamos conhecer melhor a linguagem do corpo, o que acontece no corpo. E para mim essa discussão... trabalhos análogos.
Para mim, essa discussão, né, que a base, né, do nosso país é racista, escravagista, todo esse processo colonial, essa discussão, tudo isso que você falou coloca muito a importância da gente lutar por uma outra política de drogas, né? Nessa relação do conviver, do se relacionar com as drogas, né, que fica essa ideia proibicionista que só encarcera a maioria da população carcerária negra, jovens que estão lá. Tanto o Rafael Braga, que é símbolo assim, né, de alguém que estava ali com um pinho-sol e depois com algumas gramas de maconha. Esses dias mais um jovem que... Não. Aqui, pensei que tinha acabado a caída chamada. Tá acabando minha bateria do celular. Mas, enfim, de como é, sabe, é crucial. Eu penso como a psicologia tem que estar, assim, embarcada nessa discussão, sabe? Eu vi isso muito naquela comunidade terapêutica que eu trabalhei, né? Que a gente já trocou muito sobre. Vira e mexe eu discuto e converso com alguns amigos e amigas. Dessa relação com as drogas de 8 a 80, né? Do que se diz do adicto, né? Dessa relação, dessa corporeidade do cara, da pessoa que se fala assim, não, eu sou um adicto, então é um gole para meter o pé na porta, atravessar e já era. O capeta que toma conta, assim, né? Nessa relação de álcool, principalmente com álcool, né? Cocaína, crack, e é sempre uma relação muito solitária, né? Tipo, não tem aquela coisa desse conviver que você estava falando, de tipo, não, vamos estabelecer uma relação aqui de tomar uma cerveja, fazer um uso de maconha, de alguma... Pode ser qualquer outra droga. A gente precisa discutir isso, né? Para além desse âmbito proibicionista. Que aí a resposta é essa, né? Um monte de indivíduo, né? Encarcerado, seja em penitenciária, seja em comunidade terapêutica, procurando esse refúgio na igreja, né? Essa coisa de, tipo, ó, eu entrego minha vida pros 12 passos, para a igreja, para me salvar. Pelo amor de Deus. Porque acaba sendo também uma convivência comunitária que ele perdeu, que acaba dando para ele uma expressão que ele já tinha perdido, que acaba dando para ele recursos catárticos, né, que estão no corpo, Sim. porque a gente lida muito, né, uma questão que a psiquiatria chama de estresse pós-traumático, feijão com arroz da clínica popular. A gente lida com gente que presenciou cenas de violência na infância, a gente lida com pessoas que tiveram, às vezes, cotidianamente convivendo contigo, com a possibilidade de morrer. Quer dizer, por mais que isso se naturalize em termos culturais, porque muitas vezes nas comunidades morrer não é a mesma coisa que para o burguês, né? A gente fala até isso dentro da ontologia, o Nelson Maldonado Torres trabalha isso, que não é o mesmo conceito de morte lá que o Heidegger fala ser para a morte, né? Assim, a morte já está dada, o negócio é conseguir ficar vivo, o negócio é suportar a vida, né? O que a Maria de Jesus fala, né? Pior de estar vivo é viver, é ter que viver. Você imagina, assim, não é questão de fruir a vida, é manter-se vivo. Isso é a realidade existencial de muitos, né, sujeitos. Uhum. E nesse sentido, sim, a relação com as drogas, ela é outra. Né? Ela é circunscrita por outros significados e por outra relação de sentido que eu atribuo. Eu lembro do momento que ao meu tempo trabalhava nas comunidades, eu trabalhava com a clínica burguesa. Quer dizer, em determinado momento, eu lembro que os 15 pacientes que eu tinha na zona sul de Belo Horizonte, parecendo que todos relatam o uso de maconha. Ninguém estava ali se queixando do uso de maconha, estava tratando o uso de maconha como um problema. Os problemas eram outros. Né? Não dava nem forçosamente relacionar esses problemas com o uso da maconha. O uso da maconha era algo do cotidiano ali deles, né? Que se problematizava. Agora, quando esse adolescente fala para mim, só tem o caminho da boca da igreja, eu falo que uma vez que eu fumei maconha, eu participo de uma rede
ilegal, né, extremamente perniciosa, que me oferece uma série de vantagens para o mundo capitalista, que inclusive é de ganho financeiro, inclusive para manter esse lugar, e ao mesmo tempo um aspecto afetivo, psíquico, né, porque eu sou traumatizado, às vezes eu tenho na droga ali uma expressão, às vezes eu tenho na droga ali uma ponta de escape mesmo, né, que se coloca em outra relação. Quer dizer, abre-se um outro jogo. Quer dizer, ser maconheiro burguês é uma coisa, né? Usar maconha uma vez, né? Na vida. Muitas das vezes é um rito de passagem para um outro mundo. É muito difícil esse hibridismo, assim, essa possibilidade e isso se traduz muito nas comunidades terapêuticas. Quer dizer, eu vou levar para a abstinência, porque quando eu voltar lá para a minha comunidade, eu preciso viver no outro mundo da minha comunidade. Qual é esse? Tem o mundo da marginalidade que todo, né, que se usa droga, e para eu sustentar a droga, o melhor recurso, muitas das vezes, é eu trabalhar para a boca, porque tem essa questão do custo, né? Assim, qualquer custo a mais, qualquer despesa a mais que se coloca no orçamento, ela vai gerar um custo. A própria boca oferece um trabalho para você comprar droga. É assim como se eu gastar meu dinheiro todo na cachaça, ele vai embora. Né? Assim, não chega leite dentro de casa. E eu tenho um amigo psiquiatra que ele fala assim: olha, eu reconheço um alcoólatra nas comunidades populares quando ele bebe um pouquinho menos que eu. Ele é um cara que bebe todo dia, né? Sai para beber todo dia. Não sei quando podia sair para beber, né? Ele deve estar bebendo em casa. Nós temos uma cultura em Belo Horizonte de botecagem que é impressionante. A classe média bebe bastante. Né? E às vezes tem problemas com isso que são invisibilizados Sim. nesse sentido, porque os problemas relativos ao álcool são quase que não tocados. Né? Tem até um Uhum. psiquiatra, o Menses, que é da área da fenomenologia, está sempre trazendo essa discussão. Porque todas as drogas têm efeitos que podem ser danosos para o organismo. A gente, né, o excesso delas podem ser danosos para o organismo, e o álcool é usado às vezes em excesso, propagandeado, etc., sem nenhum problema. Agora, qual a consequência da classe média beber todo dia e a consequência que traz para o seu Zé que trabalha na construção civil tomar sua cachaça todo dia? Ele Sim. precisa se manter no estado de consciência para aquele trabalho que ele levanta 4 horas da manhã para pegar o ônibus lotado, para chegar lá, né, bater seu ponto pontualmente, depois voltar. Ele precisa se manter no estado de consciência que não combina, de certa forma, com a ressaca que ele vai ter no outro dia. Né? Então, há um, por isso, há um domínio também de estados de consciência, domínios de humor, né, domínios de experiências que estão vão junto a essa política proibicionista. Quer dizer, é como se eu dissesse, eu aceito só esses estados de consciência. E quanto mais restrito, em termos econômicos, quanto mais restrito é o seu trabalho, menos maleável, né? Porque, Uhum. às vezes, trabalha na Bolsa de Valores, ele já vai cheirado na Bolsa de Valores. Trabalha o dia inteiro cheirado, artista plástico aqui. Fuma sua maconhinha, às vezes toma até um doce para poder pintar seu quadro. Né? Agora, se eu trabalho no McDonald's, não dá. Tem que estar com um nível de consciência ali, né? Hipervigil, normovigil, quando não hiper. Às vezes a mania, o estado maníaco, hipomaníaco é valorizado. Às vezes a cocaína não faz tão mal. Às vezes o estimulante, o energético, ele entra, sabe? Assim, tem alguns estados de consciência que são mais aceitos do que o outro. O que o menos Uhum. aceito é o estado mais receptivo, mais passivo, que se dão nos psicodélicos ou na maconha. É uma coisa a se pensar. E Sim. trabalhar com a vitalidade é trabalhar com as múltiplas possibilidades de estados de consciência. Isso é uma coisa muito importante, porque nos estados de consciência estão a chave para as sensibilidades, a chave para o outro. Né? Então, a ideia nos Estados Unidos, eles têm tido experiências muito interessantes com o uso de êxtase para com autistas ou com pessoas em estados catatônicos.
porque parece que é uma droga que estimula as cerebrais da empatia, né? Mas é visto que o povo usa na rave aí, às vezes usa para pegar uma outra, às vezes usa para transar, mas ela tem potenciais terapêuticos escondidos. Ela tem potenciais terapêuticos que não são investigados. Então, isso aí só poderia, né, ser feito assim, a multiplicidade dos estados de consciência, uma democratização dos estados de consciência com uma política antiproibicionista, né? Sim, Mas acho que a gente tem que investigar. Se a gente está na universidade, né, a gente tem que investigar as sim. possibilidades que isso tem. O uso da psilocibina para estresse pós-traumático, nós temos resultados muito interessantes. A Cogumelos, né? ayahuasca, né? E isso é sério, né? Assim, a gente bebe essa Sim. chacota, não. São É muito. estados, Exatamente, por isso que o mundo eu está tipo, sempre em estado de consciência. quis aproveitar para tocar nisso, assim, porque é muito sério, né? Geralmente fica parecendo que é conversa de, aí lá, conversa de doidão, quem viaja, quem não tem noção, mas muito pelo contrário, isso é muito sério, né? E É, assim, Gustavo, eu só tô preocupado agora de novo, acho que vai cair, né, mais uma vez, mas eu acho que a gente pode beleza. se fazer um fechamento digno, né, para não cair de uma vez. Te agradeço, viu? Agradeço demais aí o espaço, a paciência aí, a disposição. Já vamos dar tipo 2 horas de conversa. Agradecer todo mundo também que está aí acompanhando e espero que a galera tenha gostado, tá aproveitando também para pensar algumas coisas. E pelo Grime aí agradecer então geral. Beleza? Gustavo, brigadão, viu? A gente se fala Bom, mais, valeu, conversa mais, conversa foi agradeço boa. demais. Qualquer coisa, estamos aí, com Sim, antecedência. e valeu mesmo. Beleza, agradeço de novo. Qualquer dúvida aí, pode mandar, tá? Já tem meus contatos aí, pode pedir para o povo me achar. Sim, valeu, viu? Beleza? Um abraço para todo mundo, boa noite, boa semana para Boa noite. nós. Valeu. Até mais.